Muito bom dia, nação! Chegou o grande dia, hoje é o dia da final da Copa do Brasil. Primeira partida que vai acontecer no Maracanã e vamos ver o que vai acontecer nessa partida, porque o clima está quente no lado do Flamengo. E nós vamos analisar aqui a imprensa esportiva falando sobre a preparação do Flamengo e sobre uma provável escalação que pode acontecer para essa final. Eu gostaria que você já chegasse dando aquele pensamento positivo para hoje, explodindo aí o dedo no like. Vamos bater uma meta aí de 1000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal. Se você não é inscrito no canal Mengão React, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva, porque aqui hoje vamos trazer para você o pré-jogo e o pós-jogo. Então ative o sininho das notificações aqui embaixo, se inscreva no canal, porque assim você estará ligado nas notícias do Flamengo, tá bom? Vamos analisar então, vou deixar os créditos ao canal ESPN Brasil, ao canal Vene Casagrande, João Guilherme, link na descrição como créditos. Vamos então para as últimas notícias do Flamengo na manhã deste domingo, preparação para a final da Copa do Brasil. Domingão de final da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo, primeiro jogo no Maracanã, nosso tema agora no Sport Center. Vem! Desde cedo, milhares de torcedores do São Paulo foram se reunindo, ocupando a avenida em frente ao centro de treinamento. Os pontos mais altos, mesmo que improvisados, eram disputados. 5.000 bandeiras foram distribuídas, se juntando aos bandeirões, sinalizadores e fogos, formando uma festa gigantesca para empurrar o time rumo ao Rio de Janeiro para o primeiro jogo da final contra o Flamengo, em busca do título inédito da Copa do Brasil. É inexplicável! São Paulo é sentimento! São Paulo é sentimento! Esse aqui é um momento único, isso fica pra história! É guardado no coração! É São Paulo campeão! Vamos São Paulo! Nós vai ganhar aqui e não vai ganhar lá! Avisa lá no Rio! Os caras vão tremer! Muito confiante, dessa vez vai! Quando o ônibus do São Paulo deixou o CT, a torcida entrou em êxtase. É a festa, empurrando o time para a decisão da Copa do Brasil. Uma pausa para os jogadores descerem do ônibus e sentirem de perto o apoio do torcedor. Aí, empurrado pelos torcedores, o time seguiu para a decisão. O apoio continua, com os são paulinos que estarão no Maracanã ou os que estarão torcendo de longe, em qualquer lugar. É o sentimento, o desejo pelo título inédito da Copa do Brasil. Vamos São Paulo! Vamos São Paulo! É um grande jogo, né? Se tratando de final, principalmente da Copa do Brasil, onde são os atuais campeões. Então a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, plena convicção que a gente pode fazer um grande jogo e conquistar um resultado positivo pro segundo jogo lá em São Paulo. Com certeza, um grande time, um grande elenco, um grande clube, com um grande treinador, a gente conhece bem, sabe qual a forma dele de trabalhar. Claro que cada clube tem sua estratégia, cada treinador tem sua estratégia, é executar a nossa da melhor forma possível, para que a gente consiga fazer um grande jogo dentro de casa e conquistar o resultado positivo. O Arrascaeta, vou começar falando do Arrascaeta, está fora desse primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Fez de tudo para ficar à disposição, mas não conseguiu ficar à disposição a tempo do técnico Sampaoli para essa grande decisão. Nem ele, nem Luiz Araújo. Vene tem chance dos dois serem relacionados para o próximo final de semana? Sim, boa chance inclusive. O Luiz Araújo, que era o caso mais grave, se recuperou muito bem, está se recuperando muito bem. O Flamengo acredita que terá os dois aí no jogo da volta, no dia 24, no outro domingo, lá no Morumbi, tá bom? Então, Arrascaeta e Luiz Araújo fora, o Alan também está fora,
Felipe Luiz também fora com uma lesão muscular. Flamengo com muitos desfalques para pegar o São Paulo nesse jogo de ida no Maracanã. Olha, e por falar em desfalque, a boa notícia é o retorno do Bruno Henrique, que estava suspenso aí no último duelo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E o Bruno Henrique deu uma entrevista ao site ge.com. Tem uma declaração dele aqui que eu vou destacar que foi muito boa. Abre aspas. Sou a cara do Flamengo. Jogador que vai para cima, que não desiste, que briga, que corre e que faz tudo que eu acho que um torcedor queria no time dele. Acho que essa é a identificação que tem com o Flamengo. Disse Bruno Henrique, que apesar de ter nascido em Belo Horizonte, está totalmente familiarizado com o que é ser Flamengo. E é verdade, ele é mesmo hoje. Para mim, hoje é o principal jogador do Flamengo. Eu falo assim, eu tenho essa opinião, muita gente acha... É uma opinião polêmica, muita gente discorda, mas eu falo. Dessa geração de 2019 para cá, o Bruno Henrique é o jogador mais importante do Flamengo. O Gabigol, para mim, é maior pelo que ele fez nas finais, nas decisões, os gols importantes. Mas o Bruno Henrique é o melhor jogador dessa geração. Não sei se vocês concordam comigo, tá? Para mim, inclusive, o Bruno Henrique é mais importante que propriamente o Gabigol. É a minha opinião. Você não é obrigado a concordar comigo, tá bom? Mas é o que eu penso. Se você concorda, comenta aí. Se discorda, também comenta aí, porque esse canal é um canal super democrático. E por falar em Bruno Henrique, Gabigol, a única dúvida do técnico São Paulo para pegar o São Paulo nesse domingo é: Gabigol começa ou não começa? Pois é, existe essa dúvida. Tem a chance de começar Bruno Henrique, Gabigol e Pedro, ou começar apenas Bruno Henrique e Pedro, como foi contra o Botafogo, com o Gabigol no banco de reservas. Eu já dei minha opinião aqui no vídeo anterior, não vou ficar dando de novo para não tirar muito tempo de vocês. Mas eu quero saber de vocês. Vocês querem o Gabigol titular ou o Gabigol reserva nesse primeiro jogo da final da Copa do Brasil? Galera, hoje à tarde, nesse sábado à tarde, eu conversei com um dirigente do Flamengo sobre o momento do Flamengo, o ambiente do Flamengo, como é que tá. Se ele esteve lá no Ninho do Urubu, ele esteve lá no Ninho do Urubu nesse sábado. Eu vou falar para vocês aquilo que ele me disse. Ele falou: Vene, o ambiente obviamente não é o melhor que a gente já viveu esses anos aí, mas deu uma amenizada muito boa nas últimas 72 horas. E por que deu uma amenizada muito boa? Por conta da conversa que os jogadores tiveram a portas fechadas lá no auditório do Ninho do Urubu, sem a presença do Sampaoli. Esse dirigente do Flamengo acredita que isso de conversa a portas fechadas é algo normal. Sempre aconteceu com outros treinadores também, só que agora se tornou notícia pelo momento que vive o Flamengo, pela crise nos bastidores do Flamengo, pela a relação conturbada do Sampaoli com grande parte dos jogadores do atual elenco. E aí eu fui apurar com essa pessoa o que foi conversado. Beleza, se você acha normal, mas o que foi conversado nessa reunião, eu perguntei. E ele me explicou: Vene, vamos lá. Esse grupo conversou o seguinte: pode ser o último título de uma geração vitoriosa de vários jogadores que podem sair na próxima temporada. Felipe Luiz, Everton Ribeiro. O Bruno Henrique ele não mencionou, porque o Bruno Henrique, a ideia do Flamengo é renovar e eles acreditam que isso vai ser resolvido logo após a decisão da Copa do Brasil. Então muitos jogadores, Rodrigo Caio, muitos jogadores que estão no atual elenco e que dificilmente estarão na próxima temporada, sabem que essa provavelmente será a última possibilidade de título do Flamengo, deles, com a camisa do Flamengo. E é a última chance de disputar uma final, porque o Campeonato Brasileiro você não disputa a final, é ponto corrido. Então isso foi conversado entre eles se fecharam. A ideia era se fechar ainda mais para conquistar esse título da Copa do Brasil, independentemente da relação com o São Paulo ou não. Então foi isso que foi conversado. E eu perguntei para ele: vem cá, e quem teve uma voz muito ativa? Embora ele não estivesse presente na reunião, mas ele sabe de tudo que aconteceu. Por quê? Essa reunião não aconteceu por acaso. Nos bastidores, a diretoria do Flamengo, como que eu vou dizer, planejou isso. Conversou com os jogadores para poder ter essa reunião mesmo. E o Gerson foi uma voz extremamente ativa durante essa reunião. Outros jogadores foram ativos, o Davi Luiz, o Fabrício Bruno falou bastante. Mas quem? O Felipe Luiz falou bastante. Então, assim, é um grupo que tem vários jogadores que sabem que é a última oportunidade de gritar é campeão vestindo a camisa do Flamengo. E são jogadores que passaram por anos vitoriosos no clube.
de 2019 para cá, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, não preciso mencionar mais aqui, o Everton Ribeiro. Além disso, eles conversaram também sobre um assunto extremamente importante, premiação em caso de título, o que foi combinado com entre a diretoria do Flamengo e o elenco, tá? E por que eles conversaram sobre isso? Porque a diretoria combinou com os líderes do elenco, os líderes do elenco passaram para os demais jogadores. Como é que ficou combinado? No caso de título, os jogadores do Flamengo vão ganhar exatamente 50% do valor bruto da premiação da CBF para o campeão da Copa do Brasil. Então, pelo que eu vi aqui, a premiação vai ser em torno de 70 milhões de reais. Vamos arredondar para 70 milhões de reais. 70. Aí a premiação bruta fica 35 milhões e o elenco dividirá entre eles ali. Caso o Flamengo fique com o vice-campeonato, aí cai bastante, tá, a premiação para os jogadores. O elenco terá direito a apenas 30% do valor bruto da premiação para o segundo colocado, que é de 30 milhões. Eu fiz uma conta rápida aqui, espero que eu esteja certo, dá em torno aí de 9 milhões para o elenco. Olha só como cai, de 35 milhões para o elenco em caso de título para 9 milhões em caso de segunda colocação. Então, isso foi conversado também entre eles nessa reunião. Então é isso. Na opinião desse dirigente, o ambiente melhorou nas últimas 72 horas, os jogadores compraram a ideia de correr atrás, se fecharam para correr atrás desse título. Pode parecer óbvio, tá? Porque eles têm contrato, eles vestem a camisa do Flamengo, eles já deveriam querer muito. Só que isso é normal em qualquer ambiente de trabalho, você conversar sobre um determinado desafio, uma determinada meta, um determinado objetivo. E foi isso que eles fizeram. Lavaram roupa suja entre eles, se fecharam para correr atrás do título e agora vão entrar em campo, vão começar essa briga aí nesse domingo no Maracanã às 4 horas da tarde, tá? Flamengo de braços abertos recebendo o São Paulo dentro do Maracanã com casa cheia mais uma vez, primeiro jogo decisivo da Copa do Brasil e depois a final acontece no Morumbi em São Paulo. Flávio, o que vai acontecer neste primeiro jogo? Você que não erra nunca, está uma moleza prever o que vai acontecer nesse clássico nacional. Flávio Prado. Vanderlei, olha, assim, são coisas bem pragmáticas que até o torcedor de São Paulo vai concordar comigo. O time do Flamengo é melhor. O elenco, vamos colocar a melhor coisa. O elenco do Flamengo é melhor. Isso ninguém discute. Nem o torcedor mais fanático do São Paulo. Agora, o Flamengo está jogando? Nada. Nada de nada. De vez em quando o Flamengo joga? Sim, jogou contra o Botafogo uma bela partida, quebrou a invencibilidade do Botafogo no Engenhão, ganhando. O Botafogo não tinha perdido um ponto no Engenhão e ele ganhou. Jogou bem pra caramba, fez uma bela partida. Um outro jogo aí, o time do Flamengo, né, começa a jogar muita bola e tal. Tem um jogo contra o Grêmio também, que ele jogou bem e tal. Se esse Flamengo aparecer, o São Paulo não vai ter condição de encarar, porque o Flamengo é melhor. Tá, mas quantas vezes esse Flamengo apareceu? Tem o Flamengo que perdeu do Maringá, tem o Flamengo que tomou o vareio do Bragantino, tem o Flamengo que agora tomou vareio nesse meio de semana do Atlético Paranaense jogando como mandante. Então, que Flamengo vai enfrentar o São Paulo? Agora vamos para São Paulo. São Paulo fora de casa, neste ano, não estou falando de campeonato regional, que aí não vale, né? É muito diferente o nível. Mas nos torneios nacionais, o São Paulo ganhou um jogo como visitante, que foi do Sport Recife. E ainda depois, quando veio jogar no Morumbi, tomou 3 gols, teve que ir para os pênaltis. São Paulo fora de casa é muito frágil. O jogo é no Maracanã. Ou seja, teoricamente, fora de casa, o São Paulo não ganha de ninguém. Como é que vai ganhar do Flamengo? Tá, mas que Flamengo? Se for o Flamengo do jogo contra o Botafogo, São Paulo corre risco sério até de tomar uma goleada. Mas se for o Flamengo molenga do jogo do Maringá, será que não é uma boa oportunidade para o São Paulo conseguir alguma coisinha no Rio de Janeiro? Então, Vanderlei, está muito complicado, porque o São Paulo não consegue nada fora de casa e o Flamengo tem sido um time... ele faz isso. Né? Não tem lógica. Você não sabe exatamente qual é a intenção dos jogadores, você não sabe se há um relacionamento positivo entre eles, ou se há interesse, a gente conhece isso aí, aquela coisa da operação padrão que você usa com muita felicidade esse termo. Aí você derruba o treinador, porque se o Flamengo perder essa decisão, cai todo mundo. Será que não há interesse disso? Não precisa saber. Isso existe no futebol? Existe. Está acontecendo no Flamengo? Não sei. O Gabigol diz que não, diz que está tudo ok e tal, a gente não convive, não sabe como é que funciona. Então tem uma série de fatores que fazem com que esse jogo seja impossível de fazer por qualquer prognóstico. A única coisa que dá para dizer é o seguinte: se o Flamengo jogar tudo,
ele ganha porque ele é melhor que o São Paulo. Mas ele vai jogar tudo? Essa é a grande dúvida. Bom, você fez aí um pacotão de interrogações e corretamente, porque e não foi agora que nós estamos a horas do jogo. Já faz algumas semanas que todo mundo está falando exatamente isso. A gente não sabe como é que vai chegar o Flamengo, a gente não sabe como é que vai chegar o São Paulo. Esse é o quadro, mas tem algumas coisas muito parecidas aí, além desse pacotão todo que você citou. O Dorival está tomando pancadas nos últimos tempos. Dorival, que recuando um pouquinho, estava sendo aí professor Dorival, consertou a casa, que maravilha, está tomando pancadas pelas escalações, porque os jogadores não estão mostrando competência em campo para fazer gols, enfim. O São Paulo não ganha há várias partidas, como já foi destacado aqui. Então o Dorival está tomando pancadas aí, não está mais aquele mar de rosas que ele vivia há 2 meses, né? E o nosso queridíssimo Sampaoli está num processo de fritura que eu vou dizer uma coisa para você, tá certo? Quer dizer, eu acho que ele deve continuar no Flamengo, imagino, até o final da temporada, é só imaginação minha, né? Porque não dá para trocar, não tem outro disponível no mercado, contratar por contratar, colocar interino, acho que o Flamengo não vai fazer isso, já que tocou o barco até aqui, o estrago está feito, parece que não há mais sintonia mesmo entre ele e o elenco, a torcida está xingando bastante, está xingando também a cartolagem, está xingando também vários jogadores que não estão mostrando competência em campo. Então, eles estão chegando dessa maneira, né? Aliás, as 2 diretorias estão sendo esculhambadas pelas suas torcidas, por motivos justos, diga-se de passagem. Então, eles chegam dessa forma, mas o jogo no Maracanã é o jogo que o Flamengo deve dar tudo o que pode dar. Porque sabe que se o São Paulo sair vivo do Maracanã, no sentido de resultado, empatar o jogo, por exemplo, perder por 1-0, o São Paulo vai, teoricamente, decidir o título para valer em São Paulo e com condições de reverter a dificuldade. Agora, se o São Paulo tomar uma cacetada no Rio, um abraço, porque eu não vejo força muito acentuada no São Paulo para reverter um placar mais amplo. Então, por isso que muita gente acha que o São Paulo vai jogar também de peito aberto para tentar ganhar no Maracanã. Não vejo assim. Acho que o Dorival deve falar, olha, é o seguinte, não tem jogo. 0-0 está ótimo para nós. E só vamos sair de quando em quando, dar uma estilingada mais ou menos certa com o Lucas e vamos ver o que a gente pode fazer dentro do Maracanã. Então eu acho isso, eu acho que é um jogo absolutamente indefinido mesmo. Eu gostaria que fosse um jogo com todo esse cenário aqui, um jogo muito disputado, um jogo emocionante. Eu acho que é o jogo do Flamengo e o São Paulo tentando fazer uma barreira, uma muralha da China para impedir a chegada do Flamengo. O pepino agora é do Flamengo. O São Paulo vai ficar só esperando para levar os nervos do Flamengo ao nível máximo, Flávio. Nós falamos de coisas difíceis, né, dos 2 lados, mas alguns destaques que a gente precisa fazer. Nós temos vários jogadores em campo que podem decidir individualmente. Bruno Henrique é um cara que ele passa a margem de crise, todo mundo gosta dele, toda essa confusão aí, o Gabigol discutindo, o Bruno Henrique passa batido. O Arrascaeta é outro jogador que tem problema de contusão, mas ele quando está em campo, também passa batido com relação a isso. O São Paulo tem o Lucas, que chegou voando, caiu um pouquinho, o time todo caiu. Sozinho é duro, né? Também que pode resolver. E o próprio Rames Rodrigues, que não tem condição para 90 minutos, mas é um cara que pode entrar com 30 minutos, 20 minutos, e pode sim fazer alguma coisa diferente. O trabalho do Dorival é melhor que o São Paulo, mas o grupo do Dorival é inferior ao do São Paulo. Então você vê, Vanderlei, que há sim ingredientes interessantes para a gente ter um jogo legal. Agora, acho, a não ser que aconteça uma goleada do Flamengo, né? Do São Paulo, pode acontecer, mas aí resolve. Exceção feita a goleada, eu acho que o jogo não será... Você tem uma tese do primeiro jogo é que decide. Aqui talvez a gente não tenha isso. Se o São Paulo empatar 0-0, claro que é melhor para ele, mas o Flamengo pode chegar no Morumbi e ganhar. Então nós vamos ter algumas semanas aí de emoção pela frente. Bom dia, João. Será que o Flamengo vence esse jogo de amanhã? Tem chance, tem chance. Tem chance de vencer, né? Muito bom. Bom dia, João. Vamos, Flamengo 3-1. Fernanda Penedo, fala, João. Você acha que os maus rendimentos dos jogadores, lesões, pode ser por conta de treinamentos pesados? Não sei dizer. Acho muito esquisito um time que está
em setembro e ainda não ter adquirido uma pegada, uma resistência maior nos jogos, né? Muitas lesões, o time está muito frágil, é uma demonstração clara de que o trabalho não está sendo bem feito, né, Fernanda? Isso aí, não, mas eu não tenho argumentos e detalhes técnicos para passar para você. Michel Ribeiro, Mengão 4-0, o Flamengo vem com vontade. Olha, não sei se vencerá por 4-0, né? Mas que vem com disposição, vem, porque se não entrar em campo com disposição numa final de Copa do Brasil, na última chance do ano de ser campeão, aí realmente é uma situação para mandar todo mundo embora, né? Como já aconteceu na Libertadores da América, num jogo tão importante contra o Olímpia, o Flamengo entrou inteiramente passivo. O motivo de eu ainda acreditar no Flamengo é o Bruno Henrique. Ele é um jogador realmente que está de novo no momento especial, está naquele padrão 2019 e de fato ele é um cara que pode fazer a diferença. Dudu, você tem toda a razão. João, o que está acontecendo com o Mengão? Fala, meu amigo, um abraço. Carlos Alves. Ô Carlos, é muito claro o que está acontecendo com o Flamengo, né? É um problema de gestão no futebol do Flamengo. O futebol do Flamengo, ele é mal gerido, né? O presidente Rodolfo Landim agora tem passado a atuar de uma maneira mais presente, dando respaldo ao Sampaoli, porque ele gosta muito do trabalho do Sampaoli, mas é um problema de gestão, né? Falta uma gestão melhor, um comando melhor no futebol do Flamengo. É isso. E causa todos esses outros problemas, entendeu, meu amigo? É muito claro, sempre jogam a culpa no treinador, o Sampaoli tem feito muita coisa errada mesmo, os jogadores muitas vezes não estão a fim de colaborar, né? Tem isso também, mas tudo isso é causado pela falta de gestão, um comando mais eficiente, pelo menos é a minha opinião. Tá bom, meu amigão? O artista. Fala, João Guilherme, beleza? E amanhã vai dar Mengão 4-1. Valeu, galera, tá animada. Então tá aí, nação, é isso daí. Escreva nos comentários também o seu palpite para a partida de hoje, 4 horas da tarde. Faltam poucas horas aí pro Mengão entrar em campo. Vamos ver o que vai acontecer e torcer pro nosso Flamengo fazer uma boa partida nessa primeira partida da decisão da final da Copa do Brasil. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.